Olá, aqui é Ana Mello, nutricionista de Florianópolis, e hoje eu vim falar sobre os 7 nutrientes que eu considero mais indispensáveis ao longo da gestação. Período esse tão importante para que a gente consiga ter uma gestação saudável e gerar um bebê saudável. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve no canal e já curte o vídeo também. Bom, para quem não sabe, eu já tenho uma filhinha, né? Já passei por uma gestação, Beatriz está com quase 3 anos e agora eu estou gravidinha novamente. Deixa eu mostrar aqui. Ó, barrigão novamente. E essa é uma fase em que eu já vivi na pele a dificuldade de a gente atingir os níveis de alguns nutrientes. A gente tem alguns nutrientes na gestação cuja necessidade é realmente muito elevada para que o bebê se desenvolva bem e para que a mãe fique bem ao longo da gestação. Então hoje eu quis destacar 7 nutrientes para que você que é gestante ou pretende gestar em breve, fique atenta e comece a observar se já está fazendo parte do teu plano alimentar, observe em exames como estão os níveis e muitas vezes pense em suplementação, tá? Então, bom, nutriente número 1 é o mais conhecido, é o ácido fólico. O ácido fólico ele é fundamental para o fechamento do tubo neural do bebê. Se tem deficiência de ácido fólico, existe um risco elevado de que o bebê não tenha um fechamento completo ou na cabecinha. Então, a gente pode ter problemas desde lábio leporino, fenda no palato, até uma má formação cerebral realmente, ou a ausência do fechamento pode ser lá no final da coluna. Então, paralisia, né, uma série de riscos. Essa é uma suplementação que nós já deveríamos engravidar com um nível ótimo. Então, o ideal, na verdade, é suplementar ácido fólico 3 meses antes de começar as tentativas para engravidar. Não precisa ser uma dose enorme. Nós temos estudos mostrando que aquela dose que o SUS disponibiliza de 5 mg, ela é uma dose já perigosa. Ela pode gerar desequilíbrio com outros nutrientes e aumentar alguns riscos para o bebê. Então queremos uma dose dentro do adequado, que é uma dose de 400 microgramas, preferencialmente já mandado manipular na forma ativa, já que existem muitas mulheres que não conseguem fazer a conversão do ácido fólico para metilfolato, que é a forma ativa, tá? Então o ideal é começar acompanhamento para a gestação antes de engravidar, se possível. Segundo nutriente muito importante é o cálcio. Nessa fase da gestação, nós estamos formando ossos e dentes de uma outra pessoinha, né? E ainda precisando manter equilibrada a nossa própria massa óssea. Além disso, níveis adequados de cálcio também são fundamentais para manter equilibrado parte de batimento cardíaco do bebê e formação de nervos e músculos. E a necessidade de cálcio na gestação é muito elevada. Ela fica em cerca de 1.200 miligramas. É difícil alcançar isso via alimentação, tá? Talvez aquela gestante que tenha o hábito de consumir leite e derivados no dia a dia, por exemplo, todos os dias tem iogurte natural, todos os dias tem uma vitamina de fruta, todos os dias consome verdes, que também são uma ótima fonte de cálcio, né? Então todos os dias consome volume grande de verde, porque uma folhinha não adianta. Todos os dias consome peixe, gergelim, enfim, consome com frequência alimentos fonte, talvez a gente se preocupe menos, mas ainda assim é bem difícil alcançar essa necessidade da gestação. Na imensa maioria dos casos, o ideal é suplementar cálcio também, tá? Se a gente tem deficiência de cálcio, a gente pode atrapalhar tanto o desenvolvimento do bebê, nesses pontos que eu comentei, ou aumentar o risco de a mãe ter uma osteopenia e uma osteoporose precoce, porque acaba que o corpo vai tirar da massa óssea da mãe esse cálcio necessário para suprir a necessidade do bebê, tá? Então, cuida com cálcio. Terceiro nutriente super importante para a gente pensar é o magnésio. Porque se a gente suplementa cálcio demais, o magnésio pode entrar em desequilíbrio. Então, o ideal é cálcio e magnésio sempre entrarem juntos quando a gente pensa em suplementação. E o magnésio ele vai ser super importante
especialmente para controle da pressão arterial, para aquelas mulheres que têm pressão alta, têm risco de pré-eclâmpsia. Suplementação de magnésio é super, super importante. E além disso, ele também vai fazer parte da formação óssea junto lá com o cálcio, né? Pensando também em cálcio, magnésio, em saúde óssea, já vamos pensar no nutriente extra aqui, que é a vitamina D. A vitamina D é a responsável para realmente fazer como se fosse uma sinalização desse cálcio para que ele vá para o lugar certo, para que ele vá lá para a nossa massa óssea, né? Então, os níveis de vitamina D também precisam ser acompanhados ao longo da gestação para que eles se mantenham adequados, de preferência ali entre 30 até 60, 70, para que ele exerça a função dele, tanto de colocar cálcio no lugar certo, e também de nos manter com boa imunidade, com hormônios equilibrados. Vitamina D é uma vitamina super importante. Quarto nutriente super importante é o zinco. O zinco, ele é importante tanto para a imunidade da gestante, que durante a gestação nós temos a tendência de ter uma queda grande de imunidade, nossa imunidade costuma ficar mais baixinha, a gente fica mais suscetível a viroses, a infecções, então precisa ter um capricho na ingestão de fontes de zinco e muitas vezes pensar em suplementação também. E também existem estudos mostrando que deficiência de zinco pode estar associada com bebês nascendo com baixo peso, com prematuridade. Então esse é um outro nutriente importante também. Naturalmente nós encontramos nas carnes e nos cereais integrais principalmente. Quinto nutriente é o ferro. É muito difícil a gestante que não tem uma queda de hematócrito e hemoglobina ao longo da gestação. Isso é fisiológico. Quando a gente chega, especialmente ali no segundo trimestre, existe uma marcante vasodilatação no nosso corpo, ou seja, temos um maior volume de líquido, de sangue, de água circulante. Então acaba que existe uma diluição fisiológica do nosso ferro. Até um certo nível, isso é normal e esperado, mas a gente tem que ficar muito atenta aos exames, porque se a gente realmente permanece com essa anemia, ou se o nível de hematócrito e hemoglobina cai demais, existe bastante risco disso para o desenvolvimento do bebê. Quando a mãe tem anemia, o bebê costuma também ter baixo peso e prematuridade, tá? Então é um exame fundamental de acompanhar. É uma vitamina que quase sempre precisa ser suplementada, porque a necessidade da gestação é muito alta, fica em cerca de 28 miligramas. E por mais que a gente consuma as fontes, né, que é carne, principalmente a vermelha, mas as outras também, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, verdes, tente associar essas refeições com verdes, com feijões, a alguma fonte de vitamina C, porque isso aumenta a absorção do ferro. Então, por mais que a gente tenha esse tipo de cuidado, ainda assim é difícil, sem suplementação, a gente se manter bem nos níveis de ferro, tá? Então, realmente monitora e suplementa sempre que necessário. O sexto nutriente que eu quero comentar aqui é o ômega 3. Temos muitos estudos mostrando inúmeros benefícios do uso do ômega 3, preferencialmente até um pouco antes de engravidar e permanecendo ao longo da gestação e ao longo da amamentação. Isso porque os nossos níveis de ômega 3 são também repassados para o bebê e esse é um nutriente fundamental para a formação neurológica. Então, para a formação dos neurônios, existem estudos associando que suplementação de ômega 3 na gestação ajuda a auxiliar nesse desenvolvimento neurológico, a tornar a criança bem desenvolvida neurologicamente, de inteligência, de desenvolvimento físico, motor. Então, o ômega 3 é uma suplementação muito, muito, muito importante, porém, tem que ser bem orientada para que a gente utilize uma boa marca e uma boa dose, tá? Não é qualquer opção, não. E o sétimo nutriente, para finalizar, na verdade é um macronutriente, é a proteína. Ter um aumento do consumo proteico na gestação é fundamental. Estamos formando, novamente, um outro serzinho, né? Então, nervos, músculos, ossos e por aí vai. E para isso a necessidade proteica se torna elevada, mais do que o nosso hábito anterior via de regra. E até para o próprio desenvolvimento físico, no sentido de ganho de peso do bebê,
O aumento do consumo proteico também é indispensável. Por isso, na gestação, via de regra, a gente vai evitar lanchinhos que sejam apenas uma frutinha, só uma castanha. A gente vai tentar colocar a proteína distribuída ao longo do dia. Ovo num lanche, um iogurte natural no outro, um queijo branco, consumir mais refeição salgada de almoço e jantar, né? Feijão, lentilha, carnes, tá? Então o aumento do consumo proteico também vai ser necessário. Bom, então esse foi um resumo, espero ter auxiliado as gravidinhas atuais e futuras, mas o que eu indico de verdade é que se você tiver condições, tente procurar um nutricionista já antes de engravidar. Esse é o profissional que vai te auxiliar a ver como estão os níveis dos seus nutrientes, das suas vitaminas, dos seus minerais, vai avaliar como está a sua alimentação e pensar junto com você quais são as modificações necessárias na alimentação e quais são as suplementações que você precisa fazer. Tanto pensando no que a gente falou até agora, que é em ter uma gestação saudável e gerar um bebê saudável, mas também em aumentar a fertilidade, tá? Deficiências de nutrientes reduzem fertilidade, aumentam as chances de haver aborto, de haver uma gestação de risco, tá bom? Então procure um bom acompanhamento. Beijo grande e até o próximo vídeo.